Meu tio queria me pagar 100 mil reais para eu não falar da amante dele, mas eu recusei. Ele me olhou como se eu tivesse maluco e disse na hora: "Você tá louco? Esse dinheiro pode mudar a sua vida." Eu fiquei em silêncio, porque ele não estava errado. 100 mil resolveria muita coisa. Só que aquilo não fazia sentido. Ninguém paga tudo isso só para esconder uma traição. Eu olhei para ele e falei: "Se você tá oferecendo isso, então não é só isso, né?" O sorriso dele sumiu na hora. O clima mudou. Ele olhou para os lados e chegou perto falando baixo: "Tem coisa que é melhor você não saber." Aquilo me deu um arrepio, mas só confirmou que tinha algo errado. Eu puxei o celular e mostrei a foto que eu tinha tirado escondido. "Então me explica isso aqui." Quando ele viu, ficou pálido. A mão começou a tremer e ele avançou tentando pegar o celular. Eu recuei na hora. "Nem ferrando." Ele parou, respirando pesado, e gritou: "Você não entende onde está se metendo?" O silêncio que veio depois pesou. Eu encarei ele. "Então fala." Ele passou a mão no rosto, nervoso, andando de um lado para o outro, até parar e dizer: "Aquela mulher não é só uma amante." Eu esperei. "Ela é casada," eu falei. "E daí? Você também é." Ele balançou a cabeça irritado. "Você não entendeu." Ele se aproximou e falou mais baixo ainda: "Ela é esposa de um cara que não pode ser exposto." Na hora, meu estômago afundou. Tudo fez sentido. O dinheiro, o medo, o desespero. Eu perguntei: "Quem é ele?" Ele não respondeu, mas o olhar dele já dizia tudo. Era medo de verdade. Eu olhei de novo para a foto e algo me chamou a atenção. Dei zoom. "Tem alguém atrás de vocês?" Ele respondeu rápido: "Não tem." Mas tinha. No reflexo do vidro dava para ver uma silhueta parada, observando. Quando mostrei para ele, o rosto dele piorou. Muito. Ele sussurrou: "Apaga isso." Mas não parecia ordem, parecia medo. "Apaga isso agora." Eu não me mexi, porque naquele momento eu entendi que aquilo já tinha ido longe demais. Eu guardei o celular devagar e perguntei: "Quem mais sabe disso?" Ele não respondeu. Só me encarou. E isso já foi suficiente. Eu tinha acabado de entrar em algo que já estava acontecendo antes de mim. Foi aí que a gente ouviu 3 batidas na porta. Fortes, lentas. A gente congelou. Meu tio olhou para mim e disse: "Não abre." O silêncio ficou pesado, até que a maçaneta começou a girar sozinha. Bem devagar. Meu coração disparou. E quando a porta começou a abrir, eu percebi que aceitar aqueles 100 mil não teria mudado nada. Porque o problema agora estava entrando. A porta abriu devagar, fazendo um barulho baixo que naquela hora pareceu alto demais. Eu não consegui me mexer. Meu corpo travou. Meu tio também. A gente só ficou olhando. Quando a porta abriu o suficiente, eu vi primeiro o salto. Fino. Elegante. Depois a perna. E então ela entrou. Era ela, a mulher da foto. A amante do meu tio. E ao mesmo tempo, a esposa do cara que não podia ser exposto. Ela fechou a porta com calma, como se nada estivesse acontecendo, e ficou alguns segundos em silêncio, olhando pra gente. Mas não era um olhar comum. Era um olhar tenso, cansado, como se ela soubesse que algo tinha saído do controle. "A gente precisa falar. Agora!" A voz dela era baixa, mas firme. Meu tio passou a mão no rosto, claramente nervoso. "Você não devia ter vindo." Ela deu um passo pra frente. Já passou da fase do não devia. Aquilo fez meu peito apertar porque dava pra sentir que os dois já estavam no limite. Eu fiquei quieto, só observando, tentando entender até onde aquilo ia. Foi quando ela olhou pra mim pela primeira vez. Direto, sem surpresa. Como se já soubesse que eu existia. "Então foi você." Aquilo me pegou desprevenido. "O quê?" Ela cruzou os braços, me analisando. "A foto." Meu tio tentou interromper. "Não começa. Você ficou calado até agora, então fica mais um pouco." Ela cortou ele na hora, sem nem levantar a voz. E ele ficou quieto. Aquilo foi estranho. Muito estranho. Eu engoli seco e falei: "Eu não sabia de nada." Ela deu um sorriso fraco, sem humor nenhum. "Agora sabe." O silêncio voltou, pesado. Eu olhei pro meu tio esperando alguma reação. Mas ele só evitava meu olhar. Foi aí que ela soltou. Ele já desconfia. Meu coração disparou. "O quê?" Meu tio perguntou já alterado. "Ele não é burro. Ele sente quando tem algo errado." Ela respirou fundo. "E hoje, ele saiu mais cedo do trabalho." Aquilo mudou tudo. Na hora. O ar ficou pesado de um jeito diferente. Eu dei um passo para trás sem nem perceber. "Você tá dizendo que ele pode aparecer aqui?" Ela olhou para a porta por um segundo. "Eu não acho. Eu tenho quase certeza." Meu tio começou a andar de um lado para o outro, nervoso, passando a mão na cabeça. "Isso deu muito errado. Deu muito errado." Eu tentei processar aquilo tudo, mas parecia que cada segundo piorava mais. "Então por que você veio para cá?" Eu perguntei. Ela me olhou de novo, dessa vez mais séria. "Porque se ele descobrir por outra pessoa, acaba pior." Aquilo não me tranquilizou nem um pouco, muito pelo contrário. Só deixou claro que a situação já estava no limite. E foi aí que aconteceu. Um barulho lá fora. Portão. Abrindo.
Os três congelaram. Ninguém falou nada. Ninguém respirou direito. Ela fechou os olhos por um segundo e sussurrou. É ele. Meu tio ficou pálido na hora. Não, não pode ser. Mas já era. Passos, do lado de fora, se aproximando, lentos, firmes. O tipo de passo que não tem pressa porque sabe exatamente para onde está indo. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia denunciar a gente sozinho. A gente precisa sair daqui, eu falei, quase sem voz. Não dá tempo, ela respondeu na hora. Ela olhou rápido ao redor, pensando, calculando. Então apontou. Quarto, agora. A gente não discutiu. Só foi. Eu entrei primeiro, depois meu tio, e ela veio logo atrás, fechando a porta devagar, sem fazer barulho. O quarto ficou em silêncio absoluto. Só dava para ouvir nossa respiração descontrolada. Os passos pararam do outro lado. Bem perto. A porta da casa abriu. O som ecoou dentro de mim. Ele tinha entrado. A gente se entreolhou no escuro sem dizer nada. E foi aí que eu percebi uma coisa que fez tudo piorar. Muito pior. A porta do quarto não tinha tranca. E a maçaneta começou a se mexer. A maçaneta começou a se mexer devagar, fazendo um barulho quase imperceptível, mas que naquele silêncio parecia ensurdecedor. Ninguém respirava direito. Eu senti meu peito travado, como se qualquer som fosse denunciar a gente. Meu tio estava do meu lado, completamente pálido. Ela, imóvel, só olhando para a porta, como se já soubesse o que vinha a seguir. A maçaneta girou mais um pouco, parou, e então a porta abriu. Ele entrou, calmo, sem pressa, como se já soubesse exatamente o que ia encontrar. A primeira coisa que eu vi foi o rosto dele, e na mesma hora meu cérebro demorou um segundo para processar. Porque não era qualquer pessoa, era alguém que eu já tinha visto antes, na TV, muitas vezes. Aquele tipo de rosto conhecido que passa confiança, que apresenta programa, que fala bonito, que todo mundo reconhece. E naquele momento, ele estava ali, na minha frente. O olhar dele passou pelo quarto devagar, analisando tudo. Primeiro a cama, depois o canto, até parar na gente. Não teve surpresa, não teve reação exagerada. Só um leve suspiro, como se aquilo fosse apenas a confirmação de algo que ele já sabia. Ele fechou a porta atrás de si, trancou. E aí, o silêncio ficou pior. Então era isso. A voz dele era calma, controlada, igual na TV. Mas ali, tinha algo diferente, pesado. Ele olhou para ela primeiro, sem raiva, sem gritar. Eu te dei tempo. Ela não respondeu. Tempo para parar, tempo para pensar, tempo para não me fazer passar por isso. Meu tio tentou falar. Olha, a gente pode... Fica quieto. Ele nem levantou a voz. Mas meu tio travou na hora. Aquilo foi o suficiente para mostrar quem realmente mandava ali. Eu fiquei parado, tentando não fazer nenhum movimento errado. Porque naquele ponto, qualquer coisa podia piorar tudo. Ele deu alguns passos para dentro do quarto. Lentos, medidos. E então olhou para mim. Direto. E você? Eu não conheço. Meu corpo gelou. Eu tentei falar, mas nada saiu na primeira tentativa. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse analisando cada palavra. Tem sim. Ele deu mais um passo. Porque você viu. Aquilo bateu forte. Era a mesma coisa que meu tio tinha dito, mas vindo dele parecia sentença. Ele estendeu a mão. Celular. Meu coração disparou. De novo isso. Só que agora... Não tinha discussão. Eu olhei para o meu tio. Nada. Olhei para ela. Silêncio. Eu estava sozinho. Completamente. Minha mão começou a tremer enquanto eu puxava o celular do bolso. Naquele momento parecia que tudo tinha se resumido àquilo. Eu entregava ou não? Mas aí, uma coisa me veio na cabeça. A mensagem. Eu ainda não tinha esquecido. Alguém sabia. E se alguém sabia, então ele não tinha controle total. Eu apertei o celular por um segundo. E então o entreguei. Devagar. Ele pegou. Olhou a tela. Silêncio. Desbloqueou. Viu a foto. Ficou alguns segundos olhando, sem expressão. E então, apagou. Simples assim. Apagou a foto. Apagou a conversa. Apagou tudo. Depois levantou o olhar para mim e sorriu de leve. Agora ficou melhor. Mas não ficou. Porque o problema nunca foi a foto. Ele devolveu o celular e falou ainda calmo. Vocês três cometeram o mesmo erro. Ninguém respondeu. Acharem que isso aqui era só sobre traição. Ele colocou as mãos no bolso. Isso aqui envolve gente grande. Meu estômago afundou. Ele continuou. E quando envolve gente grande, não existe escândalo. Pausa. Existe consequência. O silêncio ficou insuportável. Meu tio parecia que ia desmaiar. Ela só abaixou o olhar. E eu senti que aquilo estava indo para um caminho sem volta. Mas foi aí que ele fez algo que eu não esperava. Ele respirou fundo e disse: só que hoje, eu não vou fazer nada. Os três olharam para ele na mesma hora, confusos. Ele continuou: porque problema exposto chama atenção. Ele olhou para cada um de nós. E atenção é a única coisa que eu não posso ter. Aquilo me confundiu mais ainda.
Então ele se aproximou da porta, destrancou e antes de sair falou: "Vocês vão esquecer isso." Pausa. "E eu também." Ele abriu a porta. Mas antes de sair, olhou para mim mais uma vez e disse algo que eu nunca vou esquecer. "Mas se eu descobrir que você abriu a boca..." Pausa. "Não vai ter segunda chance." Ele saiu. Simples assim. A porta fechou. E o silêncio que ficou depois foi pior do que tudo. Ninguém falou nada por alguns segundos, até que meu tio caiu na cama como se tivesse perdido toda a força. Ela continuou parada, e eu só fiquei ali, processando, porque naquele momento eu entendi uma coisa. Eu achei que tinha recusado 100 mil para fazer o certo, mas no fim, eu só troquei dinheiro por um segredo que pode me destruir a qualquer momento. E o pior de tudo é que agora eu sei exatamente com quem eu tô lidando, e isso não tem como esquecer.